Bom, e para falar sobre esse assunto, nós conversamos com o defensor público Aldir Melo de Araújo Filho. Bom dia, defensor. Bom dia. Vamos começar aí pelo conceito do que seria e do que representa de fato o papel do defensor público, para a gente esclarecer nosso telespectador, que muitas vezes as pessoas deixam de procurar o trabalho da defensoria por não saber, né, qual é o papel dessa defensoria. Defensoria é a instituição que foi criada pela Constituição Federal de 88 para garantir direitos a todos os cidadãos em risco social ou pessoal. Então, a partir da Constituição, a assistência jurídica gratuita passa a ser um dever constitucional do Estado e um direito de todo cidadão que não possui recursos para pagar um advogado, arcar com as eventuais despesas de um processo judicial. Então, a Defensoria Pública é hoje uma ferramenta importante de combate à pobreza, de redução das desigualdades sociais, na medida em que ela possibilita ao cidadão carente a mesma condição de defesa daquele que possui recursos para contratar um advogado particular. Agora, defensor, o trabalho da defensoria e as particularidades de cada uma, as singularidades, né, de cada defensoria depende muito das demandas da sociedade. Hoje a gente tem aí a terceira idade necessitando desse atendimento mais próximo. A gente tem a questão da mulher, né, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Então isso depende muito das demandas da sociedade? Sem dúvida. Até porque o papel do defensor público não se restringe, por exemplo, a ajuizar ações perante o Poder Judiciário. O patrocínio jurisdicional do cidadão em juízo é apenas um dos vieses da atuação institucional, mas o defensor público tem uma atuação fundamental no que toca à prevenção social da violência e dos litígios. Daí o papel do defensor naquele que busca prioritariamente a solução de um conflito de interesse sem necessariamente ajuizar uma ação judicial. Então, o defensor pode, por exemplo, celebrar um termo de ajustamento de conduta, já que a defensoria tem legitimidade também para atuar na defesa coletiva, para ajuizar a ação civil pública. O defensor realiza um grande número de mediações, de conciliações, e o defensor também tem o papel de conscientizar a população acerca dos seus direitos. É o defensor atuando como educador para a cidadania. Então, como instrumento de efetivação dos direitos humanos, hoje a Defensoria Pública tem um amplo espectro de atuação. Então, nós recebemos demandas do idoso, da pessoa com deficiência, da criança e do adolescente, que são núcleos especializados de âmbito institucional. Temos o núcleo da execução penal, que é esse trabalho fundamental que a Defensoria Pública tem realizado com grande esforço dentro das unidades prisionais. Temos o núcleo da família, temos o núcleo civil, que faz o acompanhamento das demandas de natureza civil em geral, a ação relacionada ao direito de consumidor, uma ação de indenização por danos morais e materiais, e temos o recém-criado núcleo em defesa da mulher e da população LGBT. Agora, o senhor falou nessa conversa, na mediação, né, através da conversa, que aí a Defensoria Pública acaba facilitando isso entre as partes. Muitas vezes um diálogo que não acontece lá na área do conflito, né, no momento do conflito entre essas duas partes. O papel do defensor é exatamente esse, é buscar prioritariamente a solução extrajudicial do litígio, fazendo com que aquele conflito posto em sociedade, seja ele de natureza interpessoal, seja ele de âmbito coletivo, se resolva sem a necessidade de ingresso no aparelho formal de justiça do Estado, porque, como você sabe, o aparelho judiciário ele é naturalmente complexo, burocrático, moroso e invariavelmente muito caro. Então, o papel do defensor público o defensor tem um papel fundamental no sentido de prevenir que esse litígio deságue no Poder Judiciário. Aí é o papel do defensor atuando na composição extrajudicial, pela conciliação, pela mediação, pela arbitragem. Agora, defensor, existe um trabalho aí integrado da Defensoria com outras instituições, não só com a questão do judiciário, né, mas também com instituições, entidades da sociedade civil, do movimento organizado, do Estado principalmente, né, de secretarias que promovem políticas públicas para poder atuar melhor?
Essa atuação, essa integração, ela é fundamental, já que a Defensoria Pública ela tem esse viés protetivo de garantir direitos, mas a efetividade desses direitos se dará na medida da articulação com os outros órgãos públicos, com as outras instituições do sistema de justiça. Então, a Defensoria identifica uma determinada questão que é de competência de um órgão estadual, por exemplo. Nós temos uma equipe psicossocial que faz essa análise individualizada e, eventualmente, encaminha para uma política social. Então, nós temos hoje uma integração muito ampla com toda a estrutura do Poder Executivo, temos parcerias já sólidas com a Secretaria da Mulher. Inclusive, participamos agora, essa semana, de uma agenda ampliada intersetorial de políticas para mulheres, e a Defensoria participa através do Núcleo de Defesa da Mulher. Temos uma atuação também com a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, uma parceria sólida com a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária. Então, nós estamos realizando um trabalho permanente no Complexo de Pedrinhas. O nosso objetivo, apesar do número muito reduzido de defensores do Estado, que é uma questão que precisa ser colocada, apesar do nosso número pequeno de defensores, há um esforço institucional. É um grande ponto aí de estrangulamento para que o trabalho seja eficiente e cubra, né, todo o Estado do Maranhão. E desequilibra o sistema de justiça. Veja que hoje nós temos um número 3 vezes maior de juízes e de promotores no Estado do Maranhão. E que, de fato, isso tem desequilibrado o sistema de justiça. Temos 82 defensores públicos para todo o Estado. Temos um grande desafio que é levar essa instituição para o interior, expandir essa política pública, porque a Defensoria é promotora da política pública de acesso à justiça para o maior número possível de municípios, afinal, é no município, é no interior do Estado que se verificam as mais graves violações de direitos. Então, nós temos todas essas dificuldades, mas com um grande esforço de gestão temos procurado interagir com os setores organizados da sociedade civil, temos participação, inclusive, efetiva em conselhos de direitos, realizamos capacitações para conselheiros, já estivemos à frente, por exemplo, do Conselho do Idoso, do Conselho da Criança e do Adolescente. Então, essa interlocução com a sociedade civil é absolutamente fundamental para que se possa atingir o objetivo constitucional de efetivamente garantir direitos a pessoas em situação de vulnerabilidade. O senhor acha que a gente avançou nos últimos anos? Por exemplo, aqui no Estado a gente já tem uma Secretaria de Direitos Humanos, né? A gente já tem uma Secretaria de Administração Penitenciária, né? Então, órgãos aí do Estado, né, que estão formulando políticas públicas. O que precisa para a gente avançar mais? Precisa mais uma participação popular, uma cobrança efetiva, essa cultura, né, da participação popular? A participação popular ela é fundamental, né? O processo democrático em todas as nações efetivamente democráticas se dá a partir do engajamento social. A gente tem verificado, de fato, uma preocupação grande do Poder Executivo com a questão social. Então, quando você vê um governo com a preocupação em criar uma secretaria especializada da mulher para tratar especificamente de políticas públicas para mulheres, você vê que, de fato, há um viés protetivo que, de fato, se faz presente hoje no governo do Estado. Sem sombra de dúvida, a criação da Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária foi um grande avanço no que toca ao enfrentamento da crise carcerária que enfrenta pela qual sofre o Estado do Maranhão, que infelizmente é uma realidade que se reproduz em todo o país. A Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária, com um orçamento próprio, com uma equipe própria, capacitada, que de fato está buscando soluções para o problema, que o problema é estrutural, mas também formas por humanização do próprio sistema. Então, a gente verifica que, de fato, há um avanço nas políticas sociais, tanto a nível federal como a nível estadual. E a Defensoria tem procurado interagir com todas as políticas de Estado. Afinal, como eu disse, a política de acesso à justiça promovida pela Defensoria Pública e que tem por foco aquele cidadão em situação de vulnerabilidade é uma política essencial. É uma política de Estado, afinal, como se costuma dizer, o acesso à justiça significa o direito a ter direitos.
É o direito que eu, como cidadão, tenho de ir até a justiça e buscar o meu direito à saúde, o meu direito à educação, e a Defensoria Pública é a instituição responsável por promover acesso à justiça a todos que estejam em situação de vulnerabilidade econômica ou social. Agora, defensor, não deve ser um trabalho fácil de vocês lá na Defensoria da Mulher, porque essa mulher ela já chega muitas vezes muito vitimizada, né? E é difícil para que ela possa relatar, né? E buscar essa assistência dentro da Defensoria. Vocês têm profissionais lá especializados para poder conversar e dialogar e fazer com que essa mulher, de fato, possa formular uma denúncia e buscar aí essa assistência da Defensoria? O primeiro desafio é, de fato, estabelecer com a mulher uma relação de confiança. Daí a nossa preocupação, inclusive, em ter uma defensora pública como titular do Núcleo da Mulher. Temos uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, com assistente social. Temos um atendimento que é humanizado. Antes do atendimento propriamente dito, é realizado palestras educativas com temas dos mais diversas ordens, inclusive hoje tratando da questão da identidade de gênero, tratando da questão da violência doméstica. Então, o Núcleo da Mulher surge da necessidade de se criar mais um espaço público institucional no âmbito da Defensoria Pública que fosse especializado e voltado a essa mulher, a esse segmento populacional em situação de violência doméstica e familiar. E agora atendendo a um público específico, né, que é o público GLBT, né? Também com um viés protetivo em relação ao público LGBT. Porque, em relação ao Núcleo da Mulher, por exemplo, o Núcleo ele tem por finalidade prestar orientação jurídica, exercer a defesa dessa mulher, buscar as medidas de proteção previstas na Lei Maria da Penha, mas, sobretudo, se apresentar como mais um espaço público institucional de acolhimento dessas demandas, no sentido de fortalecer a rede da mulher no Estado, já que o Estado do Maranhão, segundo a Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República, é o 9º estado da Federação em número de denúncias de violência contra a mulher. Apesar desse número, o que se estima é que mais da metade das mulheres ainda não denunciam os seus agressores, já que a maioria dos agressores é normalmente o companheiro ou o marido. Esse dado pode ser analisado da seguinte forma, né? Isso significa que o Maranhão, os casos de violência contra a mulher ainda são muito, né? Ou então as mulheres estão aprendendo a denunciar e a formular essa denúncia da agressão. É um número grande, mas o que se estima é que ainda assim há um número muito maior de mulheres que não denunciam. Daí a necessidade dessa interação, dessa articulação das instituições do sistema de justiça, que, aliás, é um dos vieses de proteção da Lei Maria da Penha, essa integração operacional da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Poder Judiciário, com a área de segurança, saúde, educação, trabalho, habitação, na perspectiva de fortalecer uma política pública de enfrentamento à violência e de inclusão social, que, como toda política de direitos humanos, deve primar pelo aspecto transversal, pelo aspecto universal, com o corte na reparação do direito violado. Defensor, muito obrigada pela sua entrevista aqui no portal da Assembleia. Eu que agradeço, disponho. Obrigada.